Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família. Meus prezados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos reunidos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, Deus rico em misericórdia e poder, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, iniciando mais uma escola bíblica dominical, reconhecendo a tua soberania, o teu poder, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor digne-se nos alcançar pela tua santa e gloriosa palavra. Fale conosco, Senhor, abra o nosso coração e que a tua palavra possa cair em terra fértil e produzir frutos para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos para a glória de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero vos convidar para o estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito da carta aos Efésios. Eu faço questão de que você visualize aqui na tela abaixo a capa da nossa revista. E eu quero chamar a sua atenção para que você dê uma olhada na capa dessa revista. Veja que nós temos aí um pergaminho, nós temos aí alguns espinhos, e nós temos aí também um selo. Veja que essa lição de hoje, ela vai falar sobre este selo, né? O penhor do Espírito Santo. E como é uma carta, a carta na época era endereçada a uma determinada pessoa, uma determinada igreja. E aqui eu já gostaria de fazer um parêntese. Nós temos, na realidade, geralmente a gente dá o mesmo nome de carta ou epístola, mas há uma diferença de carta para epístola. Geralmente carta era dirigida a uma determinada pessoa. Por exemplo, nós temos a carta de Paulo a Tito, temos a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Filemon. É uma carta endereçada a uma pessoa. Quando esta carta era dirigida a uma igreja, na realidade nós acostumamos de chamá-la de epístola. Epístola é algo direcionado a uma igreja. Isso faz a diferença quando nós formos estudar no domingo que vem a respeito da doutrina da eleição e da predestinação. Essa lição de hoje, ela adentra um pouco neste assunto, mas ela será mais bem esmiuçada, digamos assim, na lição de número 3. Então, é bom já de partida ou de início que nós tenhamos este entendimento. Nós, no domingo passado, nós fizemos aqui, e foi uma lição introdutória, onde apresentamos algumas questões geopolíticas, geográficas, culturais da cidade de Éfeso. E você pode ver na tela seguinte, que eu faço questão de fazer uma rápida recapitulação para que todos nós tenhamos esse entendimento. Nós, por exemplo, comentamos na lição de domingo passado, que não obstante hoje a cidade de Éfeso, que há apenas ruínas dela, ficar hoje no país que nós conhecemos por Turquia. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso ficava em um país por nome de Lídia, como você pode ver do lado esquerdo aqui do mapa. Nós temos também, por exemplo, a cidade de Tarso. Você pode ver aí a cidade de Tarso, que ficava na época no país por nome de Cilícia. Veja que Paulo, ele era oriundo da cidade de Tarso. Então Paulo, ele vai evangelizar toda a região da Ásia Menor, e era uma região que ele conhecia muito bem, uma vez que ele era de Tarso. E nós dizemos isso, falamos isso no domingo passado, que Paulo, ele era um cidadão romano, porque a cidade de Tarso, ela foi conquistada na época de Marco Antônio pelos romanos, e todos os moradores, ou todos aqueles nascidos em Tarso, conseguiram o privilégio de terem a cidadania romana.
Pois bem, na tela seguinte, nós colocamos aqui, apenas para uma rápida também recapitulação, a segunda viagem missionária de Paulo, uma vez que Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias, segundo alguns, teve até a 4ª, quando considera de que a ida dele para Roma, já como prisioneiro, foi também uma viagem missionária. Mas na segunda viagem missionária, você pode ver pelo mapa, Paulo saindo aí de Jerusalém, passando por Samaria, Antioquia, subindo, ele vai a Tarso, a cidade da onde ele era natural, e veja que depois, ele faz toda a volta lá em cima, e depois de Corinto, ele vem à cidade de Éfeso, e veja que Paulo, de primeira mão, ele não funda a igreja em Éfeso, mas coube depois a Priscila e o seu esposo Áquila, e também coube a Apolo a dar os primeiros ensinamentos da fé cristã aos irmãos que estavam em Éfeso, e de tal forma que quando Paulo vai a Éfeso, pela segunda vez, Paulo já encontra uma igreja ali com pelo menos 12 varões, e Paulo ora sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. E ali Paulo fica pelo menos 3 anos na cidade de Éfeso. Se nós considerarmos que as 3 viagens missionárias de Paulo duraram um percurso de 14 anos, segundo alguns especialistas no assunto, vede vocês que desses 14 anos, 3 anos, Paulo fica em apenas uma cidade, a cidade de Éfeso. Afinal de contas, não era uma cidade qualquer, era a 2ª maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma, que na época, segundo alguns especialistas, tinha aproximadamente 1.200.000 habitantes. E Éfeso, nessa época, segundo o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, Éfeso, nessa época, tinha aproximadamente 500.000 habitantes. Veja na tela seguinte, que eu faço questão de colocar aí, e refrisando até algumas imagens que nós já mostramos no domingo passado, que dá-nos a entender a dimensão realmente desta cidade. Ela tinha, você pode ver aqui do lado esquerdo, por exemplo, a biblioteca, a chamada Biblioteca de Celso. Veja a dimensão desta biblioteca, e não é à toa que havia muitos livros nessa cidade, a parte cultural, influenciada pela cidade de Atenas, na Grécia, que não ficava tão longe assim. Essa é uma cidade onde a cultura era muito forte, tanto é que essa cultura era uma cultura principalmente na questão da mitologia grega, que tinha influenciado aquela região, o paganismo dominava. E de tal forma que nós encontramos na Bíblia Sagrada que, por exemplo, muitas pessoas trouxeram seus livros de magia, e ao serem impactados pelo poder do Evangelho transmitido por Paulo, as pessoas traziam os livros em praça pública e os queimavam. Você pode ver também agora do lado direito aqui, você pode ver, por exemplo, aí, o teatro que havia nessa cidade. Veja que o teatro romano aqui cabia 25.000 pessoas. Olha, poucas cidades hoje têm uma arena para 25.000 pessoas, e na época, eu estou falando há 2.000 anos atrás, já capacidade para 25.000 pessoas, com acústica perfeita, de tal forma que se você estivesse aqui embaixo desta arena, e lá no topo, se você soltasse uma moeda, e até hoje, quem vai lá, é possível fazer esse teste, você solta uma moeda, você escuta o som perfeitamente. E veja que na época, ainda segundo a história, esse teatro era coberto por uma lona, fazendo com que a acústica se tornasse ainda mais perfeita. No meio aqui também você pode ver aí, e isso está lá no Museu de Éfeso, a chamada Senhora de Éfeso. Aquela cidade adorava a deusa Artemis. Isso é um nome romano, mas pelo nome chamada pelo povo de Efésio, chamada a grande deusa Diana. E Paulo vai fazer o combate contra este paganismo. Pois bem, nós até apresentamos também essa tela seguinte aqui, na aula passada, mas só para nós fazermos uma ponte com essa lição de hoje. Qual que é a principal mensagem
da carta aos Efésios. Se nós pudéssemos resumirmos aqui a carta aos Efésios em 2 frases. Quais seriam as 2 frases? A primeira, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Isto mesmo, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Efésios vai tratar a respeito disso. E a segunda frase, a igreja, o corpo de Cristo. Então aqui é o resumo desta carta aos Efésios, e nós vamos tentar mergulharmos um pouco mais aqui, e hoje nessa lição de número 2, nós vamos tratar, você pode ver aí na próxima tela, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Isso, meus prezados, é uma coisa muito linda, porque, veja bem, eu estou falando das bênçãos espirituais em Cristo. Esta lição, ela vai tratar, e você pode ver já na tela seguinte, por exemplo, o nosso texto áureo, que é o texto áureo, é a parte que mais brilha naquela lição, né? Ou nesta lição. Veja que o texto áureo, ele começa dizendo a seguinte frase: bendito. Eu gostaria que você, se você estiver com a sua lição na mão, ou com a sua Bíblia, sublinhe esta palavra. Bendito, o Deus e Pai. Olha, o cristianismo é a única religião que chama a Deus de Pai. Isso faz toda a diferença. Nenhuma outra religião no mundo chama Deus de Pai. Nós somos os únicos que podemos entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai. Ou como disse Jesus, Abba Pai. Ou em outra expressão, Paizinho querido. E Paulo começa esse louvor dizendo bendito, ou seja, exaltado, louvado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Sublinhe esta palavra, abençoou. Aliás, é o tema da lição, a sublimidade das bênçãos. Abençoou, bênçãos. Nós vamos mergulhar nesta palavra. Nos abençoou com todas. Não é algumas, mas com todas. Veja que esta expressão todas aparece só na carta aos Efésios 51 vezes. 51 vezes a expressão todas. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não são materiais, espirituais, nos lugares celestiais. Aliás, esse é um outro assunto que nós vamos mergulhar aqui. O que são, aonde é lugar celestial em Cristo? O que significa esta expressão? Então é uma lição muito rica, né? Quisera Deus eu tivesse aqui a capacidade para esmiuçar esse assunto na sua profundidade. E não é à toa que Paulo vai falar para os irmãos, e ele usa desde o versículo 3 até o versículo 14, que é a nossa leitura em classe, para cantar um hino de louvor ao Senhor, expressando aqui a grandeza do nosso Deus. A verdade prática resume a lição assim: Deus nos elegeu em Cristo. Eu gosto desta expressão, em Cristo. Aliás, essa expressão vai aparecer 164 vezes no Novo Testamento, em Cristo, 164 vezes. Somente na carta aos Efésios, nos aparece 12 vezes a expressão em Cristo. Então, olha, Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, não foi hoje, não, senhores. Não foi no dia da sua morte, não, senhores. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que propósito? Para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Pois bem, os objetivos desta lição, eu gostaria que ao final desta aula, você pudesse ter muito claro esses 3 objetivos básicos da nossa lição. Primeiro objetivo, refletir, olha o verbo, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo objetivo, olha o verbo, evidenciar. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo.
Terceiro e último objetivo, o verbo explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Pois bem, meus amados, eu coloco aqui na outra tela, até faço questão de colocar, porque eu sei que muitos irmãos não tiveram a oportunidade de adquirir a sua revista. Veja aqui a nossa leitura em classe. A leitura em classe, você que tem a Bíblia em casa, ela capítulo 1 da carta aos Efésios, ela vai do versículo 3 e o 4, e depois pula do 9 ao 14. Mas isto a nossa CPAD fez por uma questão mais didática e de tempo aqui. Mas eu gostaria que você tivesse a seguinte ideia, que esta leitura em classe, ela vai do versículo 3 até o versículo 14. Aliás, é a maior frase, escute bem, é a maior sentença, a maior frase inteira da Bíblia Sagrada. Nós não temos nenhuma frase maior, nenhuma maior sentença na Bíblia Sagrada, em termos de extensão, do que Efésios 1, do versículos 3 ao versículo 14. Há algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Corrigida, ou a NVI, por exemplo, ela traz alguns pontos. Ela vai lá no versículo 6, ela traz um ponto final. Quando você vai lá, por exemplo, para o capítulo 12, talvez traz lá um ponto e vírgula, tá certo? Porém, isso é uma questão da tradução. Mas no escrito grego, e eu gosto, daí o porquê eu gosto da Almeida Revista Atualizada, ou da tradução brasileira chamada TB, tanto a ARA, né? Almeida Revista Atualizada, quanto a TB, ela mais se aproxima do original neste particular, e ela traz desde o versículo 3 até o versículo 14, não tem um ponto. Não tem um ponto, e isso é como está no original grego, não tem um ponto. Paulo começa a cantar um hino de louvor ao Senhor, ele não para, é uma sentença única, e talvez seja uma das mais belas melodias que nós temos na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, assim, ele gostava de cantar hinos ao Senhor. Capítulo 8, por exemplo, da carta aos Romanos, né? Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será? Ele vai cantar um hino de louvor ao Senhor. Filipenses, capítulo 2, né? Ele também canta um hino de louvor ao Senhor. E aqui no capítulo 1 da carta aos Efésios, é o mais belo hino. Segundo alguns especialistas na área, nós não temos na Bíblia Sagrada nenhum hino com maior profundidade teológico do que Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. Eu fiz até uma proposta no domingo passado aos irmãos, para que você pudesse ler durante esse trimestre toda a carta aos Efésios. E eu reforço aqui esse pedido, leia em voz audível, você escutando mesmo, você lendo. Isso faz bem à alma, faz bem ao nosso coração. E principalmente, se for possível ainda hoje, leia do versículo 3 ao versículo 14 do primeiro capítulo, isso enche a nossa alma. Então veja, o texto grego tem 12 versículos que formam a única sentença gramatical de 202 palavras. Esta bênção, ela é chamada em hebraico de Beraká. O segundo alguns é o Baruque, com K também no final. O Beraká, o que era? Era um tributo a Deus, era uma forma de adoração, de elevar a alma ao Senhor, pelas bênçãos que Ele dá a seu povo. Não era no intuito de pedir, era no intuito de louvar ao Senhor pela sua grandeza. Será que hoje você já teve a oportunidade, ou o privilégio, de entrar na presença do augusto e soberano Deus e bendizê-lo por tudo quanto Ele tem feito por sua vida? Cabe aqui talvez esta reflexão para nós.
Olha, eu até coloco aqui que essa assertiva ratifica que toda boa dádiva procede de Deus, né? Tiago 1:17, né? Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança, né? Então, somente Deus deve ser glorificado. E eu faço questão de colocar embaixo aqui, para um maior reforço nosso, que quem é o Pai das bênçãos? O Pai das bênçãos, a fonte, né, dessas bênçãos é o Pai. Deus Pai, né? Veja que o versículo começa dizendo, bendito Deus e Pai. Então, a fonte das bênçãos é o nosso Pai Celestial. Quem é o agente e condição das bênçãos? O Filho, né? É nele, por ele, através dele, por meio dele, que nós somos alcançados. E o aplicador das bênçãos é o Espírito Santo. Então aqui, na carta aos Efésios, já nesse hino de louvor, nós encontramos a Trindade. Não obstante esse nome Trindade não aparecer na Bíblia Sagrada, ela está muito evidente, muito clara, salta aos nossos olhos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, vamos agora para a nossa introdução dessa nossa lição, né? Veja que a nossa introdução na nossa revista, ela vai dizer assim, que nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Deus não faz nada por casualidade, nada acontece por um acaso. Para tudo há um propósito maior, há um propósito de Deus. Então veja aqui, que nesta introdução nós podemos ver, por exemplo, a definição aqui da palavra bênção, né? O que significa esta palavra bênção? Que nós falamos tanto, né? Nós como cristãos usamos essa palavra todo dia e muitas vezes o dia todo, bênção. Segundo o dicionário Wise, diz que bênção é graça concedida por Deus. Esta palavra bênção, ela vem do grego eulogia, e veja que eulogia significa benefício, né? Graça divina. Isso é interessante a gente ver, porque a carta aos Efésios diz que o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós vamos tocar mais neste ponto, lá no capítulo 1, nós vamos falar um pouco mais, mergulharmos um pouco mais a respeito desta palavra bênção. Vamos caminhar um pouquinho aqui, ainda dentro desta nossa introdução. Veja bem, a salvação, a carta aos Efésios, nos dá esta demonstração clara, que a salvação é universal. Tá certo? A graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens, nos diz a Bíblia em Tito. Então a salvação, ela é universal, mas veja bem, não é universalista. O que é isso, pastor Mário? É isso mesmo. Não obstante a salvação estar estendida a todos os homens, ela não é universalista, não quer dizer que todos serão salvos. Há condição para isso. A Bíblia é o tempo todo nos mostrando que há condição para isso. Veja João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja aí a condição. A condição é crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela é universal, mas não é universalista. Veja, a Bíblia até nos traz a informação lá em 2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 9, que você poderá até ler na sua Bíblia, que diz assim que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, isso é um ponto já de partida aqui para nós termos esse entendimento.
Eu faço questão de colocar, você pode acompanhar nesse gráfico mais azulado aqui, a expressão seguinte, olha, não há salvação sem Cristo. Isso é ponto determinante nas Escrituras Sagradas. Não há predestinação sem Cristo. Não há eleição sem Cristo. Não há reconciliação sem Cristo. Não há redenção sem Cristo. Tá certo? Quer dizer, a expressão em Cristo significa que todas as bênçãos espirituais residem nele. Como nos diz a Bíblia, que sem ele nós nada podemos fazer, como nos informa João no capítulo 17. Então, esta expressão em Cristo, né, eu reforço aqui, ela aparece 164 vezes no Novo Testamento. Revela que nenhuma dessas maravilhosas dádivas seria possível sem Cristo. É interessante porque, e no domingo que vem nós vamos mergulharmos mais nisso, a respeito da palavra eleição. Né? Muitas vezes eu vejo alguns fazendo tanta confusão, ou muitas das vezes isso tem causado um alvoroço no meio cristão, né? Daqueles chamados históricos ou aqueles não históricos, e alguns dizem, olha, mas Deus elegeu e alguém já está determinado para ser salvo, e cria uma confusão a respeito disso, e me parece que a Bíblia nos traz a seguinte história, que é como se fosse duas paralelas que lá no infinito se encontrarão, ou como duas moedas que tem um lado e tem um outro. Talvez, quando nós estivermos na escola, lá no céu, lá no alto, nós compreenderemos melhor o que é a eleição de Deus. O certo é que a Bíblia demonstra o tempo todo que há um papel de Deus, mas que tem que ter também uma ação humana. É todo que Jesus diz, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Então a Bíblia nos apresenta isso o tempo todo. Vamos para o nosso primeiro capítulo dessa nossa lição. E eu até quero fazer aqui um parênteses. Essa aula de hoje nós vamos encerrá-la às 10 horas. E às 10 horas nós teremos aqui um louvor e na sequência a professora, a nossa irmã Thaís, estará nos ministrando para toda a família, a respeito da Páscoa. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa, né? Cristo é a nossa Páscoa, estará nos ministrando. Então eu quero dar o tempo aqui para a irmã Thaís para trazer esse ensino também, que será de grande valia para toda a família cristã. Pois bem, o nosso capítulo 1, a nova posição em Cristo. Veja que esse capítulo 1 vai nos falar aqui o que nós éramos no passado. E a Bíblia nos mostra quem nós éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Veja Efésios, por exemplo, 2, o versículo 11, a parte A, e o versículo 12, olha, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, quer dizer, antes do encontro com Jesus, éreis gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha qual que era o nosso estado. Se nós fôssemos ler Romanos capítulo 3, nós vamos encontrar quão miseráveis nós éramos. A Bíblia diz que não havia um justo sequer, não havia ninguém que fazia o bem. A nossa garganta era como um sepulcro aberto, os nossos pés eram ligeiros para derramar sangue, assim éramos nós. Mas nós fomos alcançados através de Cristo Jesus. Então no ponto 1 desse capítulo 1, quando Paulo vai fazer essa doxologia, o que é o doxo? Doxo aqui é no sentido de um louvor,
né? Um louvor ao Senhor, de um tributo a Deus. Ele vai fazer esta oração em forma de louvor, mostrando o porquê ele é grato a esse Deus tão maravilhoso. E por isso ele começa dizendo: bendito, ou exaltado, louvado seja o Senhor. Então, a ordem da oração, ela é de extrema importância. Isso aqui, irmãos, até me assusta quando eu vejo alguns cristãos. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus e nós só entramos para pedir, pedir e pedir. Mas a Bíblia o tempo todo nos mostrando que a oração, ela tem que ser um tributo de exaltação e de adoração a Deus. Veja que Jesus dá o exemplo disso no capítulo 6 de Mateus, quando ele disse assim: olha, vocês quando forem orar, vocês orem desta forma. E ele começa bem dizendo, ele diz: olha, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que Paulo é da mesma forma. Ele começa este louvor em forma de oração, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado, né? Então, comecemos com Deus e com o culto que lhe devemos. Não devemos precipitar-nos na presença de Deus. Quando entramos na presença do Senhor, devemos entrar com corpo, mas também com os miseráveis. Mas reconhecemos também diante de quem nós estamos. Então devemos começar com a compreensão de quem é Deus, da sua majestade, do seu poder, do seu domínio, da sua santidade, do quanto Ele é misericordioso, do quanto Ele é justo. Isso aqui que nós podemos aprender nessa primeira parte sobre a doxologia. Ainda dentro disso, né, na tela seguinte, por exemplo, quem somos hoje, no presente, né? Efésios 2:13 diz assim: mas agora. Eu gosto dessa expressão, desta palavra de ligação, a palavra mas. Olha a expressão mas agora, quer dizer, antes nós estávamos mortos, mas agora em Cristo Jesus, aleluias, louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Então esse hino de louvor, esse baraque, esse tributo ao Senhor. Veja que esta palavra bendito é um adjetivo grego, né? Que significa digno de louvor, né? Bendito Deus e Pai, digno de louvor. E há uma outra questão interessante nesse hino de louvor ao Senhor, né? Esse hino teológico de gratidão. Veja que esse hino, ele tem 3 refrões, né? O primeiro refrão termina no versículo 6, e veja, o segundo no versículo 12 e o terceiro no versículo 14. Veja que cada um desses refrões termina com a expressão para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. É interessante a gente entendermos isso aqui, para louvor e glória da sua graça. Tudo que Jesus fez em nós e a partir de nós tem um propósito, para louvor e glória de Deus Pai. Pois bem, no ponto 2 desse capítulo 1, nós vamos ver sobre as bênçãos espirituais. Como eu comentei, nós iríamos mergulhar um pouco mais nesta palavra. Veja o ponto 2 na tela seguinte, as bênçãos espirituais. Veja que o verbo aqui, abençoar, né? Eu fiz questão de colocar aqui que ele está conjugado no particípio, né? No tempo do verbo auristo, é uma voz ativa, indicando aqui uma ação acabada. Por exemplo, é quando o termo que a Bíblia diz, justificados pela fé.
O justificado, ele é um verbo no tempo da voz ativa, no particípio auristo. Quer dizer, está acabado. Não é que vocês serão ou estão sendo cada dia justificados. Não, senhores. É justificado e pronto, de uma vez por toda. A bênção aqui é no mesmo sentido. Deus nos abençoou. E esse abençoou aqui, veja que a expressão bíblica é com todas as bênçãos. E é no sentido acabado. Quer dizer, não há mais o que fazer com relação a estas bênçãos. Né? E talvez a pergunta que se coloca é, que bênçãos são essas? Né? Alguém acha que é a chave do carro, né? Que é a compra de uma casa própria, mas a bênção aqui são bênçãos espirituais. Paulo cita 7 bênçãos espirituais, ele cita 7. Aqui do versículo 13 ao versículo 14. Em toda a carta aos Efésios há pelo menos 9. Mas na Bíblia Sagrada isto é quase que infinito. É muitas bênçãos. Por exemplo, Paulo cita a bênção da eleição. A bênção da predestinação. A bênção da reconciliação. Ele cita a bênção do Espírito Santo como penhor, o depósito da nossa garantia, ou a nossa garantia de estarmos em Cristo. Né? Então, há pelo menos 7 bênçãos citadas aqui pelo apóstolo Paulo. Veja que a expressão bíblica é o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esses lugares celestiais, meus irmãos, é bom nós pararmos um pouquinho aqui. Porque assim, como muitas vezes alguém pega aquela passagem que diz que as hostes do mal estão nos lugares celestiais, e alguém pode ter uma interpretação, mas lugares celestiais como sendo um lugar sombrio, como sendo um lugar perigoso. Quando na expressão da carta aos Efésios, esse nos lugares celestiais, isso significa uma região, onde pela fé nós passamos a viver em Cristo. Veja, não é um lugar geográfico, não, senhores, mas sim é uma dimensão da vida cristã. Essa expressão aparece pelo menos 5 vezes na carta aos Efésios, Efésios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10, capítulo 6, versículo 12, essa expressão nos lugares celestiais. Então, é aonde pela fé nós passamos a viver em Cristo. Isto é lindo, porque Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós estávamos em trevas, em Adão, mas agora em Cristo, nós estamos em lugares celestiais, aonde o inimigo não nos toca. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Aliás, nós temos a expressão, por exemplo, da Bíblia no livro de Jó, quando Satanás vai se apresentar a Deus, e Deus disse, observaste o meu servo Jó? E Satanás diz, também pudera tudo quanto o Senhor tem dado a ele, tudo quanto o homem pode ter. E Deus dá a liberdade dizendo, olha, toca no que ele tem. Toca também nele. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Nós estamos em Cristo. Em Cristo, nada que o diabo quer fazer sobre nós pode acontecer sem que haja a permissão do nosso Deus. Portanto, meus amados, até esse problema sério que o mundo está passando, nós como cristãos não entramos em desespero, porque nós sabemos que tudo está sob o comando e sob o controle de Jesus de Nazaré. Muito bem, no ponto 3, na outra tela, nós podemos ver aqui sobre a nova condição, né? E daí eu não tenho cansado de repetir essa expressão em Cristo, que é muito rica, né? Em Cristo, somos abençoados a partir dele. Esta bênção é apenas para quem está em Cristo. Em Cristo nós desfrutamos de todos os benefícios advindos pela redenção, né? Quer dizer,
tudo que o homem quiser alcançar, ele só consegue alcançar através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso, irmãos, é lindo a gente ver, porque a Bíblia, ela é uma fonte, né? É uma fonte. Veja que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17, até nos informa assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, estar em Cristo é viver uma nova dimensão. Estar em Cristo é gozar da comunhão. É sair das trevas e vir para a maravilhosa luz do Senhor. Eu gostaria de nós caminharmos agora para o capítulo 2 da nossa lição. E o capítulo 2 vai nos falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Veja que o capítulo 2, ele vai nos falar o seguinte, que embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Nós vamos colocar, por exemplo, aqui, abaixo, a tela agora do capítulo 2, e veja o que vai nos dizer o ponto 1, por exemplo, sobre a revelação do mistério. Aliás, esta palavra mistério, aqui essa palavra é um substantivo, né? Na frase aqui, essa palavra mistério, que está lá no capítulo 1 e o versículo 9 da carta aos Efésios, que diz assim, olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então veja que a palavra mistério aqui é um substantivo grego, né, do grego mysterion, que indica alguma coisa previamente desconhecida, mas agora revelada. Esse mistério, ele diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara pela sua soberana vontade. E que mistério que é esse? Porque havia algo, irmãos, e a Bíblia nos traz, principalmente a carta aos Efésios, o tempo todo, que era um mistério que estava oculto, mas que só foi revelado com a vinda de Cristo. Que mistério é esse? É que tanto judeus quanto gentios, então judeus e gentios, todos esses dois povos se convergiram em um povo só. Deus pegou judeus e gentios e fez dos dois um só povo. E esse um só povo chama-se igreja. Esse era o grande projeto de Deus, dos quais os profetas não falaram. O Antigo Testamento, em nenhum momento, vai falar a respeito disso. Alguns dizem que Gênesis capítulo 49, quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, e quando ele vai dar a bênção para o quarto filho, por nome de Judá, Jacó diz para Judá assim, olha, eis que de Judá virá Siló. Essa palavra Siló é a primeira menção, ou segundo alguns, a única menção no Antigo Testamento que pode se referir à igreja. Tá certo? Mas o Antigo Testamento, de uma forma clara, não fala sobre a igreja. A igreja era como uma carta que estava na manga de Deus, e que Deus só revelou com a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Então, mistério aqui indica alguma coisa previamente desconhecida, mas agora revelada. Veja que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26, nos fala assim, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Louvado seja o Senhor, e como é bom nós fazermos parte deste mistério agora revelado pelo Senhor.
Ainda dentro disso, na tela seguinte, eu coloco aqui uma pergunta, né? Por que Deus fez isso? Não é uma pergunta que o tema sugere? Por que Deus fez isso? E a resposta que Paulo nos dá é que ele fez isso para a sua glória. Ele fez isso para louvor do seu nome. Ele fez isso, né? Eu gosto da resposta que está no versículo 9 de carta aos Efésios 1, né? Que diz assim, olha, segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito, quer dizer, é segundo lhe apraz, conforme ele quis, segundo o seu querer. Então, Deus fez isso pelo seu beneplácito, ou como lhe pareceu bom, né? Então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Ele não fez isso para outro, ele fez isso para si mesmo. Veja, irmãos, como que esta carta aos Efésios é uma carta muito rica, né? Se alguém chega a dizer que o Novo Testamento, né? Se nós pegássemos de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, se nós tivéssemos apenas Romanos e Efésios, já bastava. A grande parte, ou as principais revelações doutrinárias do Novo Testamento estão na carta aos Romanos e na carta aos Efésios. Veja que nós temos agora, lá no versículo 10, nós temos uma outra palavra interessante, né? Que está na nossa lição também, no capítulo 2, o item 2, sobre a plenitude dos tempos. Talvez aqui cabe também um melhor entendimento, o que vem a ser plenitude dos tempos. Diz assim o versículo 10, ó. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Estou lendo aqui apenas a parte A, né? Veja, esta palavra de tornar a congregar, essa palavra congregar, eu gosto mais da NVI, a nova versão internacional, que ela, em vez da palavra congregar, ela usa a palavra convergir, né? De tornar a convergir. Talvez esta expressão, ela significa mais de encabeçar, né? De tornar a encabeçar em Cristo, ou de tornar a somar em Cristo todas as coisas, porque tudo acontece a partir de Cristo, né? A Bíblia até nos informa que tudo é por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas a outra pergunta que esse texto suscita é na dispensação da plenitude, né? Dos tempos. Veja que nós temos pelo menos duas formas de tempo. Nós temos o tempo cronológico, né, do tempo cronos, e nós temos o tempo kairos. Quando fala que a plenitude dos tempos, aqui não está se referindo à cronologia. Não quer dizer que vai ser no ano tal. Não é no sentido de cronos, mas é no sentido de um tempo determinado por Deus. Deus tem um tempo que é dele. E nesse tempo que pertence a Deus, as coisas acontecerão como planejado. Deus escreveu uma história. A história está nas suas mãos. E há um tempo determinado para todas as coisas. Aliás, a Bíblia até nos fala lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus diz que Deus determinou todas as coisas pelo seu poder. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, esse tempo, né, nós até assembleianos, nós até dizemos sobre a doutrina das dispensações, nós dizemos que há 7 dispensações. Desde a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, da lei, da graça e depois a dispensação do milênio. Dividimos o tempo em pelo menos 7 dispensações. Mas Deus está além disso.
Deus determinou tempos segundo o seu querer. Então vai chegar um tempo em que Deus há de cumprir todas as suas promessas para conosco. Isso é interessante também, meus amados, porque assim, a gente olha a salvação e muitas vezes a gente pensa que Cristo veio apenas para salvar o homem. Isso também é uma verdade, é tão claro. Cristo veio para nos salvar, mas a vinda de Cristo é muito mais abrangente do que salvar o homem. Cristo veio para salvar o mundo. E o mundo que eu digo aqui é o universo, não apenas o planeta Terra, mas Cristo, né, como diz alguns comentaristas, ou como o pastor Russell Shedd, falecido pastor batista, e talvez um dos maiores pesquisadores do Novo Testamento, o pastor Russell Shedd gostava de dizer que Cristo é um Cristo cósmico, porque e Paulo informa isso em Romanos 8 e 22, que toda a natureza geme, e está com dores de parto, esperando a redenção do homem. Então, a salvação de Cristo vai além da salvação do homem. Todo o universo estava a se perder por causa do pecado do homem. Tudo deveria ter sido desintegrado, mas Cristo veio para resgatar não apenas o homem, mas através do resgate do homem, salvar todo o universo, todas as coisas criadas, uma vez que o homem é a coroa desta criação. Pois bem, nós vamos andar um pouquinho mais aqui, e nós já vamos partir para o nosso fechamento. Não será possível hoje discorrermos sobre as nuances dessa lição de número 2, até porque nós queremos muito ouvir a nossa irmã Thaís sobre a questão da Páscoa. Eu gostaria que você fosse comigo lá para a nossa conclusão desta lição. E nós gostaríamos de concluir dizendo o seguinte, que há um planejamento, há um plano traçado, o plano eterno de Deus, de convergir em Cristo todas as coisas. Tudo está sob o domínio de Cristo, como nos diz a Bíblia em Efésios 1 e 22, que sujeitou todas as coisas a seus pés, né? E tudo isso foi feito para quê? Para a glória de Deus. Ele é o soberano, Ele é aquele que merece toda a honra, toda a glória. Tudo é feito para a glória de Deus Pai. Isso tudo será cumprido na plenitude dos tempos. Tudo estará plenamente executado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora são 10 horas. E nós queremos ouvir até um louvor. Nós vamos estar ouvindo um louvor. Mas antes disso, eu gostaria de orar contigo, de nós fazermos uma oração ao Senhor, esse Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, aquele que nos predestinou para a sua glória, aleluia, aquele que nos tornou abundante, ou derramou sobre nós toda a sua glória, e toda a sua misericórdia, toda a sua bondade, né? E tudo isso Ele fez, por amor a nós sim, mas para a glória do seu bendito e precioso nome. Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti tributamos toda a glória, todo louvor e toda adoração, pois nós reconhecemos quem somos, o quão miseráveis nós somos, mas reconhecemos quem Tu és o soberano, Tu és o Deus bendito,
Tu és o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nada passa fora dos teus desígnios, dos teus propósitos. Em ti e para ti são todas as coisas. E estamos aqui como filhos do Senhor, como amados do Senhor, com o coração rendido, o nosso coração derramado diante do Senhor, para te pedir, sê misericordioso mais uma vez para conosco, atente para a nossa pequenez, faça morada em nossa vida e tenha de nós a adoração que tu mereces. Assim nós oramos para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Bum, 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 bum.